Podcast. Fala pessoal, Reinaldo Siloto passando aqui rapidinho, só para lembrar que lá no nosso site oficial do TOTUS Developers você encontra muita informação sobre as tecnologias utilizadas dentro da TOTUS, além de muitos links interessantes, inclusive para todos os episódios deste podcast, além do link para o nosso Slack oficial. Então anota aí, developers.totus.com. Agora sim, vamos direto para o nosso episódio. E aí pessoal, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do TOTUS Developers Podcast. Hoje para falar sobre inteligência artificial e ferramentas de IA importantíssimas para a nossa profissão. Então fiquem ligados aqui, a gente vai falar sobre muita coisa, muita informação muito importante. E para contribuir e agregar neste assunto, dois profissionais também que têm muita informação para compartilhar aqui com a gente. Quero agradecer então a Ana e o Márcio por estarem com a gente aqui neste episódio. Ana, Márcio, por favor, se apresentem para quem está acompanhando a gente aqui. Oi, eu sou a Ana, sou consultora especialista de Fluig, trabalho há quase 30 anos com tecnologia, já trabalhei com desenvolvimento, arquitetura de software, em várias áreas aqui, trabalho na TOTUS, tá? E hoje estou aqui para falar um pouco sobre inteligência artificial e o uso dentro do desenvolvimento. Maravilha, Márcio, por favor. Beleza, eu sou o Márcio Souto, eu sou arquiteto de soluções aqui da TOTUS, eu também tenho uma vasta experiência aí na área de TI, então eu tenho formação em engenharia da computação, fiz uma pós em gestão de redes de computadores, uma pós de liderança e gestão em tecnologia, um MBA em arquitetura de soluções. Então eu estou nesse mundo aí há muito tempo e eu hoje também vou compartilhar um pouco do meu conhecimento sobre o tema de inteligência artificial para negócios. Que, aliás, IA não se fala de outra coisa, né? Todas as áreas, todo mundo falando de inteligência artificial, é o assunto do momento, que está dominando tudo e não vai ter jeito de escapar disso, né? Eu quero pedir primeiramente, então, se vocês concordam com essa afirmação, dê o like aí pra gente no nosso vídeo. Ajude a curtir esse nosso vídeo aqui, porque quando a gente curte um vídeo como este, ou uma transmissão, por exemplo, a gente está dando um recado para a plataforma de que este é um assunto interessante, importante, relevante, e com isso a plataforma também entende que a gente está contribuindo para este assunto e passa a oferecer esse nosso conteúdo para outras pessoas que também se interessem pelo mesmo tema. Eu quero então começar nosso bate-papo aqui com o Márcio e com a Ana para saber qual que é a importância, na visão de vocês, da inteligência artificial no desenvolvimento especificamente de software. Como que vocês avaliam isso? Na verdade, né, quando a gente para pensar em inteligência artificial, a gente pode ver que, como você iniciou, está em tudo hoje, né? E a própria inteligência artificial é algo que é feito por desenvolvedores, né? Então a gente tem isso como cerne, como a origem, né, da inteligência artificial. Mas quando a gente fala aqui, quando a gente começa a trazer ela para o mundo do desenvolvimento, a gente tem hoje uma série de problemas que a gente enfrenta no dia a dia de um código que podem ser sanados de maneira antecipada com o uso da inteligência para, por exemplo, fazer uma varredura de erros, fazer uma verificação de probabilidades de um código, de falhas de segurança, né, que a gente consegue antecipar um problema e resolver ele antes que ele efetivamente aconteça, né? Então isso, por exemplo, já é um ganho imenso, né? Além de a gente conseguir, por exemplo, algumas gerações de códigos que são padrões, códigos que se repetem. Você consegue, através disso, ter um ganho de produtividade, algo que você levaria dias para escrever, ou que você precisaria ficar copiando, porque a gente sabe, né, que no mundo da programação, né, quase nada se cria, muito se copia de outro código que você já fez. Então, só que aí você ganha essa produtividade para você não precisar procurar o que você precisa. Você consegue
com o uso de várias ferramentas, ter esse autocomplete, né? Esse código que já vem, né? Esse bloco de código que vem pronto para sanar uma determinada atividade e acelerar o que você está fazendo. Antes da IA era algo muito mais demorado, né? Sim, porque você tinha que olhar o que você tinha feito, você tinha que lembrar de um programa que você tinha feito parecido com aquele para ir lá pegar aquele código e fazer os ajustes. Agora você consegue ter esse aproveitamento desse código, já ter isso mais ou menos pronto e muitas vezes ele já vem mais adaptado ao que você quer, porque você consegue levar isso para IA. O que você está precisando, né? Então ele consegue trazer isso para você mais formatado, você vai trabalhar mais no detalhe. Márcio também acompanha esse dia a dia, né? Dos softwares, dos códigos, enfim. O que mudou na sua rotina? Eu queria até citar uma ferramenta, tem o GitHub Copilot, que ele faz isso que a Ana comentou. Então ele faz sugestão de código, ele faz correção automática, ele gera documentação, que isso gera documentação relevante, tá? Outras coisas que eu enxergo também, a gente pode criar uma automação para aquelas tarefas repetitivas de código. E aí você economiza tempo, reduz chance de erro. Uma outra aplicação na parte de teste, então teste de software. Você pode criar uma automação para fazer todo esse processo. E aí você consegue ter testes mais rápidos e mais efetivos. Tá? Então acho que esses são alguns exemplos práticos, né, da utilização aí de como a IA pode ajudar aí no desenvolvimento de software. Automatização de teste é excelente, né? Porque a gente consegue, por exemplo, fazer testes, inclusive de impacto de quantidades grandes de dados, de uma maneira que você consiga verificar se o que você programou está coerente com a quantidade de dados que vai receber e se ele vai conseguir dar conta daquilo. Há um tempo atrás, mais ou menos 10 anos atrás, há um tempo atrás, a gente teve um caso, né, de um software, eu não vou nomear aqui, mas um software e um cliente muito grande, tá? Que ele tinha uma quantidade de processamento imensa, né? E ele fazia uma integração, porque ele tinha 2 softwares, né? 2 sistemas separados, né? É uma rede de cinemas, vamos dizer assim. Então vocês imaginam a quantidade de ingressos que isso recebia, eles são nacionais. Um banco de dados gigantesco. Banco de dados, e ele tinha que receber esses dados, integrar, e essas informações tinham que entrar dentro do sistema e gerar todas as integrações fiscais, contábeis, né? Tinha uma série de informações que deveriam entrar, né? Para fazer aquilo pelo modo normal, quando a gente colocou para funcionar, não funcionou. Olha. Não porque a integração não estivesse correta, mas ela não suportava a quantidade de dados. Um teste automatizado desses que a gente consegue fazer hoje em dia, a gente consegue exatamente simular uma situação dessa, consegue pegar esse erro antes que ele aconteça, algo que há 10 anos atrás a gente passou. Sim. Uma outra questão legal também é a IA, ela pode usar algoritmos para detectar padrões de código para identificar bug, identificar vulnerabilidade de segurança. Então, nessa parte de segurança também a gente pode aplicar a inteligência artificial para ajudar no desenvolvimento. Imagina a agilidade que os profissionais da área não estão conseguindo com a ajuda da inteligência artificial, né? Com certeza. É muita coisa. É algo assim interessantíssimo. Por exemplo, a gente, né, tanto eu quanto o Márcio, nós trabalhamos dentro da área do Fluig, né, aqui na TOTUS. E a gente já conseguiu, a gente está fazendo alguns testes para colocar inteligência artificial auxiliando os desenvolvedores de Fluig, porque hoje a gente tem um impacto muito grande que é o desenvolvimento das telas, né? Dos formulários, que é algo que você vai lá escrever HTML e tal, é algo que custa, é um código, digamos assim, repetitivo, né? Demora. Não exige grande inteligência, sim, mas exige muito, tem um trabalho braçal forte. E a gente já conseguiu, a gente já está fazendo testes com uma inteligência artificial embutida no Fluig para ele gerar uma tela, por exemplo, um formulário
com base numa linguagem natural. Olha só. Né? Então você fala, por exemplo, assim, você escreve um prompt em que você diz, preciso de um formulário para solicitação de compras. Aí ele já aparece para você, ele te dá inclusive a possibilidade de modelos de template, de letra, de como é que você quer ver aquela informação, traz os principais campos, porque a solicitação de compras é algo que se repete, Sim. A gente já tem um padrão, e ele já faz essa sugestão para você, já traz essa tela pronta, você podendo depois o código gerado que você pode editar e aí personalizar. Então o ganho de produtividade você faz isso em segundos. Então, não tem assim, comparação com o que geralmente acontecia antes, né? Não, a gente está falando de dias, e se você tivesse uma tela já salva um código, né, de um formulário de solicitação de compras, você tinha que encontrar um que fosse parecido, ir lá buscar e ainda fazer todo o ajuste. Que leva né, tem que ter um empenho, né, para fazer esse processo todo, né? Exatamente. Quais são os principais motivos do aumento significativo que a gente vê hoje em dia com essa explosão de inteligências artificiais por aí, né? Do interesse e também do entusiasmo em relação às IAs, né? A partir de 2022 para agora, enfim, não é só a agilidade, né? Não. O que vocês acham? O que mais? Pode começar. Vai lá, fica à vontade mais. Tá. Eu acho que a gente tem alguns fatores. Ali no final da pandemia, né, de Covid-19, houve uma urgência por crescimento e inovação das empresas. Então, isso levou as empresas a buscarem IA, porque ela é vista hoje mesmo como uma ferramenta aí que pode reduzir custo, acelerar processo. Então, acho que esse é um dos fatores. Um outro fator também, teve um crescimento explosivo da IA generativa. Sim. Então, assim, isso gerou muita curiosidade das empresas e das pessoas em geral. Assim, ir atrás da IA generativa também teve muita evolução no aprendizado de máquina. Então, isso gerou muito interesse, tá? E não tem como a gente não citar o ChatGPT. O ChatGPT foi lançado no final de 2022. Foi a grande alavanca, digamos assim, né? Eu acho que sim. Com toda certeza. Assim, até abrindo um parênteses, até antes de passar para a Ana, assim, os números do ChatGPT são absurdos. O ChatGPT, em 5 dias, ele alcançou mais de 1 milhão de usuários. Em 2 meses, ele se tornou a ferramenta digital com maior adesão da história. Então, em 2 meses, eles tinham mais de 100 milhões de usuários. E hoje, a empresa por trás do ChatGPT, né, que é a OpenAI, ela tem um valor de mercado de aproximadamente 80 bilhões de dólares. Nossa. Então, acho que isso explica um pouco o hype, né? É muito interessante. O Brasil já inclusive, notícia que surgiu recentemente, o Brasil é um dos top 5 de acesso ao ChatGPT no mundo. Então, aliás, assim, né? Quando a gente fala em disponibilização de tecnologia, vocês já perceberam como o Brasil sobe assim numa velocidade, né, tremenda? Muito. A gente fala uso de redes sociais, né, uso da internet. Sim. E agora o uso do ChatGPT e as outras tecnologias, né, de inteligência artificial que estão disponíveis, porque embora o maior hype seja do ChatGPT, ele não é a única ferramenta, existe uma corrida, sim, né, claro, ao redor, digamos assim, dos desenvolvimentos da IA. Né? Mas aqui, assim, né, complementando agora, algo assim que a gente não pode deixar de citar é que o ChatGPT e toda a facilidade que ele trouxe com você, a possibilidade de você conversar e ter um retorno imediato, desenvolveu, digamos assim, trouxe para as pessoas uma curiosidade, uma vontade, né, de começar a questionar, para ver os limites, para ver como é que faz. As pessoas começaram a ver ganhos reais, porque até o ChatGPT, os ganhos eram muito restritos mais às empresas. A gente tinha, por exemplo, né, aquela ideia do Spotify que estava ali trazendo os meus principais, com base naquilo que eu escuto, aquilo que eu deveria escutar, uma sugestão de playlist, tal, já era um grande avanço, a Netflix, né? Tal, aquilo tudo que a gente conhece, que é um grande avanço, mas que era algo muito passivo. Eu recebia, né, aquelas sugestões com base naquilo que eu consumo e que a gente achava o máximo. Né? Já era fantástico, sim, mas era algo passivo. Eu, Ana, não fazia muito pouco com aquilo. O que eu vou fazer com aquilo? Eu vou conhecer os gostos do Márcio. Sim. Tá, beleza. E aí? Né? Não ia muito além disso. A gente já achava fantástico o Google, que parecia que sabia tudo sobre a gente.
Quando você chega no ChatGPT, você vira para ele ali, você vai para um prompt e você conversa com ele. Sim. Você vira para ele e pergunta o que é inteligência artificial e ele vai definir a ele mesmo. Então, assim, as pessoas começaram a se sentir próximas da tecnologia. Elas começaram a sentir que a tecnologia está na mão delas. Algo que era muito restrito aos desenvolvedores Sim. passou a fazer parte do dia a dia das pessoas. Elas começaram a perceber ganho imediato. Então, assim, nesse aspecto, isso gerou, digamos assim, além da curiosidade, a percepção de valor pelas pessoas. Elas começaram a se sentir extremamente, é bizarro isso, mas acolhidas pela tecnologia. É ter o poder nas mãos, né? De fazer Exatamente. o que você quer fazer. Você decide o que você quer perguntar. Você não recebe apenas a informação. Você está dominando a informação naquele momento. Eu não quero saber disso. Eu quero saber o que eu quero saber. Exatamente. Eu vou perguntar agora. Não fala ainda. E não só isso. Faz comigo. Exatamente. Sabe? Me Faz ensina. comigo. Faz comigo aqui. Me dá sugestões do que eu posso pesquisar sobre ferramentas para usar no desenvolvimento de software. E o ChatGPT ou outras ferramentas vão te trazer essa informação, vai te sugerir e você vai ver que são sugestões interessantes. Então, assim... E um ponto importante que até você citou, a inteligência artificial ela é mais acessível. Por exemplo, teve um hype muito forte do metaverso. Sim. Só que o metaverso você tem que ter um dispositivo de VR que é super caro, então assim, não é uma coisa fácil. Dificulta um pouco, né? Surgiu o hype e você vê que hoje já mal se fala. Agora a IA não. A IA você abre um browser, você abre um app, dentro do app já tem a inteligência. Então é muito mais acessível. Então acho que por isso que pegou muito mais do que, por exemplo, o metaverso e outras coisas que só teve hype. Exatamente. Pegou muito mais rápido também, né? Sim. O povo conseguiu assimilar e já sabe como mexer. Mesmo que não saiba criar prompts específicos de como usar, mas você vai lá perguntando, né? Vai lá perguntando, enfim. Você pode não ter até o melhor uso do ChatGPT. Sim. Mas assim, você vai conseguir usar. E isso que o Marcos trouxe é essencial. Você usa em basicamente qualquer dispositivo, você não precisa ter um supercomputador, você não precisa, a OpenAI precisa, você não precisa ter um supercomputador para você gerar, para você ter respostas, para você ter auxílio efetivo, né? E você consegue fazer isso de qualquer lugar e usar para quase qualquer coisa. Sim. É muito acessível e muito fácil de atingir o seu objetivo. Linguagem né? natural, né, gente? Exatamente. É outra história. Exatamente. E quem mexe com Instagram, com TikTok, enfim, vai saber o que eu estou falando. Tem muita propaganda, muita gente oferecendo serviços, atrelando os serviços à IA generativa, que está oferecendo alguma coisa apoiada na tecnologia da inteligência artificial. Então, com certeza vocês já viram alguma coisa assim e não vai deixar de acontecer, vai ser daqui para frente muito mais, né? Sim, com certeza. Vocês acreditam que ferramentas como as que a gente já citou, o Márcio já citou algumas aqui, podem tornar obsoletas as habilidades dos seres humanos ou não? O que vocês pensam? Que habilidades? Aí você vai ter que me ajudar. Que habilidades? De pensar, né? Não, eu tenho assim, o que eu acho, né? Eu com certeza não. Porque assim, a IA ela pode gerar ideias com base num padrão, mas Sim. ela nunca vai conseguir substituir, por exemplo, a criatividade humana. Uhum. Não tem como, entendeu? Então a criatividade, a empatia, são coisas que a IA não consegue fazer. Tomar decisões complexas. Sim. Porque isso envolve muito da nuance ali do humano em si. Então, o ser humano ele consegue ter um contexto completo da situação, envolvendo situações emocionais, situações éticas, culturais. Sim. Então, assim, a IA nunca vai conseguir isso. Então, porque a IA ela vai trabalhar sempre com padrões e tudo mais. Então, cara, eu acho que ela não tem... O mundo ideal que eu enxergo é aliar o conhecimento, a habilidade dos humanos com o poder da IA. Sim. Aí legal, aí a gente consegue obter melhores resultados. Mas dizer que a IA vai substituir, tornar obsoletas as nossas habilidades, isso não... É por isso que eu comecei, inclusive, com a pergunta. Que a provocação habilidades? de Ana. Porque assim, quando a gente fala em habilidade, se você estiver me falando assim, Ana, vai conseguir, por exemplo, substituir um engenheiro fazer um cálculo manual, né,
para fazer uma planta? Provavelmente sim. Tá? Provavelmente sim. Agora, vai conseguir substituir, né, a visão de uma pessoa que quer construir um conjunto de apartamentos que vai trazer a melhor experiência para as pessoas que vão morar lá, que vai ter uma vista, né, que vai estar livre para que a pessoa consiga enxergar o horizonte, porque isso traz conforto para as pessoas de manhã? Não! Porque isso envolve o quê? Isso envolve empatia, isso envolve sentimento. Máquina não sente, tá? Nenhum tipo de inteligência digital é capaz de sentir, né? E aí a gente pode falar de qualquer IA generativa, por exemplo, que ela vai gerar uma imagem, ela vai gerar com base no que já foi feito, ela é incapaz de criar. Sim. Ela não cria nada do zero. Tudo que a gente estiver falando de IA, a gente está falando de hoje pro passado. A gente não está falando de hoje para frente. Perfeito. Então, ela não inova. Ela não vai ter... Sabe aquilo que a gente fala? Ideia fora da caixa. Não existe. Sabe? IA vive dentro da caixa. Ela não sai dali. Ela só foi treinada para aquilo, né? Ela é treinada. Ela aprende com a sua experiência. Não é a experiência dela. E mesmo a experiência dela é baseada em você. Sim. É baseada no que você colocou, é baseada no seu retorno. Ela não tem essa capacidade e não tem como ter. Porque isso envolve você sentir, você conhecer, você viver e você experienciar. Sim. Ela não tem experiência. Tá? Ela assimila a sua. Tudo que é repetitível, previsível, que você consegue traduzir numa fórmula matemática, perfeito. A IA vai fazer de forma excelente. Agora, tudo que envolve, conhecimento, habilidades humanas, ela não vai conseguir. Tudo que envolve singularidade. Perfeito. Se a gente estiver falando de singularidades, né, ela não consegue alcançar. Eu cansei da área de tecnologia, fui fazer psicologia, né? Então, assim, exatamente essa área da singularidade é onde a gente encontra, por exemplo, o local em que a IA ela não alcança. Sim. Né? Eu até fiz hoje de brincadeira uma pergunta para o ChatGPT, do tipo assim, você consegue detectar sentimentos, tristeza nas pessoas? Né? E aí ele me respondeu. Né? Ele me deu a resposta que ele consegue perceber em textos alguns padrões que indicam tristeza ou alguns reconhecimentos faciais de uma emoção que pode ser colocada como tristeza, mas que isso não tem uma assertividade, porque na verdade ele não sente. Exato. Né? Eu até passei pro Márcio esse vídeo, né, do Miguel Nicoleles, que é um grande neurocientista, né, brasileiro, falando sobre isso, né, e ele fala exatamente sobre essa ideia do sentir, né, sobre como, na verdade, a incapacidade de sentir da inteligência artificial faz com que ela, na verdade, não seja inteligente. Ela é uma reprodutora de padrões. Perfeito. Exato. Exatamente isso. E aí, falando de ferramentas, Márcio, que você consegue acrescentar mais sobre ferramentas de IA que também fazem toda a diferença hoje em dia? Olha, eu fiz um artigo no LinkedIn. Baseado neste que estamos hoje aqui. Quem quiser, assim, Márcio Martins Souto, me localize lá no LinkedIn, tem um artigo que eu falo sobre ferramentas para aumentar a produtividade. Assim, eu sou um entusiasta de tecnologia, então eu já testei muitas ferramentas, muitas mesmo, e a maioria das ferramentas você consegue criar lá se conectar com o Google e criar uma versão gratuita e sair usando. E aí eu filtrei algumas que eu vi que realmente tem muito valor. Então, assim, eu gosto muito do Copilot. Assim, o ChatGPT, ele é o iPhone da inteligência artificial. Sim. É o queridinho. Ele é o top, assim. Mas eu gosto do Copilot. Às vezes eu abro os dois, faço a pergunta e eu tenho percebido melhores respostas no Copilot. Sim. Então eu gosto muito dele porque ele também gera imagem. E aí eu vou dar até Ai, meu coração. Eu vou contar um case legal. A minha esposa é professora. E ela é muito criativa. Cara, eu via ela preparando prova e tudo mais, ela fazia umas coisas, buscava imagem, editava e tudo mais.
Aí um dia eu falei, amor, usa esse recurso aqui, Copilot. Cara, ela ficou vidrada, hoje ela usa o Copilot. Viciou, né? Aí teve um dia a gente estava assistindo um Jornal Nacional, alguma coisa, aí ela, pô, não tá dando certo, eu quero uma imagem. Eu falei, mas o que você tá digitando? Deixa eu ver. Cara, ela tava com um prompt, que eu acho que se eu tivesse feito pós na NASA, eu não entenderia o que ela tava querendo. Então, assim, ela usa muito. Então, o Copilot eu acho muito legal. Tem uma outra ferramenta que chama Gamma App. Gamma com 2 M's, .app, app. Ele te ajuda na geração de apresentações. Olha Você só. vai lá, dá um prompt, ele já te gera um PPT pronto, com imagem, com tudo mais. É claro, ele não vai sair perfeito, mas é um baita de um start. Às vezes você tem que gerar uma apresentação, tá com uma ideia, cara, joga lá a ideia e ele já vai te dar um start. Esses dias mesmo, eu precisei fazer uma apresentação de trabalho, eu falei, cara, por onde eu começo? Aí não saía nada, peguei um papel, rabisquei e falei, cara, quer saber? Gamma App, digitei, ele me trouxe algo que eu utilizei para iniciar. Que eu legal. acho que é uma ferramenta legal. Uma outra que eu gosto muito, ele chama Speechify. Você consegue subir um PDF ou um Word, enfim, e ele lê para você. Cara, eu estou usando muito isso. Até para o podcast, eu li alguns artigos, algumas coisas, pô, às vezes você está lá, você não quer ficar lendo lá, pô, segurando o negócio. Você coloca ele, toca e lê para você. Eu vim no carro hoje ouvindo o negócio usando esse recurso. Então, assim, são ferramentas que realmente são úteis. Eles fazem a diferença no seu dia e no trabalho. Tá? Alguma para acrescentar também no papo? A gente tem aqui, eu anotei algumas até porque a ideia depois é gerar, né, um artigo com uma série de sugestões de ferramentas específicas para o desenvolvimento. Né? Mas a gente tem uma que é o Deep Code, que ele analisa o seu código e faz ali uma previsão, com base na análise do seu código, ele faz uma previsão de possíveis bugs. Olha só. Né? Então você já consegue fazer essa verificação ali e já corrigir antes, né? Ele já faz inclusive a sugestão de correções, ele não corrige, Sim. mas ele já faz, né, essa análise, já te sugere e sugere a correção. Né? Então isso, para quem trabalha com código, por exemplo, é super interessante. A gente tem hoje também algumas ferramentas que fazem a geração, por exemplo, de uma tela, né? Com a ideia de UI mesmo, né? De você ter uma tela já voltada, né? Para ter a melhor experiência do usuário quando você não tem essa característica de ser um desenvolvedor web, né? Você é mais aquele cara do JavaScript, do Java e tal, tudo mais, né? E você não tem essa habilidade, você pode usar essas ferramentas também. São, assim, várias ferramentas que você consegue usar para acelerar o seu trabalho. Tem uma outra que ela chama Dynatrace, que ela é usada para monitorar o seu código e verificar como é que está a performance dele. Olha e se só. tem algum pedaço do seu código que a performance dele está comprometida, para você fazer uma correção ali, muitas vezes de uma construção de um algoritmo que você colocou para melhorar ele e fazer um ganho de performance no seu código. Então são alguns aqui que a gente tem já imediato. E claro, né? Lá no Git a gente já tem aquela ferramenta que vem embarcada no Git, que já faz inclusive várias sugestões de blocos de código para acelerar o seu trabalho. Então isso aqui são só algumas que a gente tem para trabalhar e futuramente a inteligência do Fluig para gerar tela. Isso é pra perfeito, vocês. isso é perfeito. Fiquem ligadinhos aí que vai ter coisa nova em quanto tempo, mais ou menos? Olha, já está em teste. Que bom, olha aí. Já está em teste. A Sim, gente tem a ideia, tá, de conseguir disponibilizar isso, tá, esse ano. A ideia, inclusive, Muito bom. era para o primeiro semestre. Vamos torcer. Isso aí. E para quem quer explorar a criatividade e tudo mais, o Adobe Firefly é muito legal. É muito Nossa, bom, né? Eu ouvi falar isso também. Nossa, cara, é muito legal, assim, você cria imagens fantásticas lá, então esse eu recomendo, assim, se você é criativo, utilize que você vai gostar. E outra de apresentação também, o Prezi, que eu sim, usei. fantástico. Tá, eu fiz uma apresentação, né, para aquele meetup que a gente participou junto. E a apresentação que eu fiz no Prezi. O Prezi tem uma ferramenta de geração, né, dos slides por inteligência. Olha só. Né? Então você diz o que você quer, dá lá as etapas, ele gera.
Claro que você vai ajustar, mas ele já faz uma geração. Você pode mexer no fundo, você pode mexer na forma que você vai apresentar. Sim. E aquilo já faz um adianto no seu trabalho tremendo. Então, já é uma ferramenta para quem tem que fazer a apresentação que é super bacana, super interessante de trabalhar. Essa apresentação que a Ana está se referindo, vocês podem entrar no nosso YouTube, no youtube.com/@totosdevelopers e ir lá nas lives ou no ao vivo. O último ao vivo que estiver lá disponível é o que eu fiz junto com a Ana, e você vai poder ver inteiro lá, um bate-papo bem bacana que contribui com muita informação para as pessoas. E aí vocês vão ver a apresentação da Ana com o Prezi, que é incrível, né, Ana? Sim, muito bom. Ficou bem bacana. E aí, falando de tantas ferramentas que surgiram por aí, que com certeza virão muitas outras ainda, uma provocação para vocês assim. Existe uma possibilidade de as pessoas ficarem mais preguiçosas com tanta IA por aí, que pode ajudá-las a fazer as coisas? Porque a gente sabe que a IA está aí para ajudar mesmo, né? O objetivo é esse mesmo. Mas sempre tem aquele espertinho, né? Ou aquela espertinha, de repente, que vai querer só se aproveitar e não fazer nada. É possível que isso aconteça, na visão de vocês? Olha, eu estou mais preocupada com a questão da influência, tá? da tecnologia no próprio desenvolvimento da nossa inteligência. Sim. Né? Existe uma série de pesquisas que apontam que a forma como o nosso cérebro funciona e processa as informações estão sofrendo mudanças, né? Isso é algo que a neurociência, que a psicologia, né, a neurologia está estudando, né? A gente tem olhado isso, e é mais preocupante porque o excesso de tecnologia, o excesso de estímulo, o excesso de telas estão trazendo uma modificação na forma como a gente processa as informações, né? E isso sim pode impactar, né? Tornando a gente menos inteligente? Pode. Sim. Tá? Porque quando a gente lê um livro, tá? Toda uma série de neurônios e de sinapses são acessadas, são criadas e são fortalecidas. Quando você escrever, gente, não tô falando digitar não, tá? Escrever. Quando você escreve, tá? Toda uma série de sinapses são construídas. A linguagem é exatamente o que diferenciou a gente, o que fez o nosso salto, tá? De inteligência, o que permitiu que a gente tenha pensamento. O pensamento ele só existe porque existe a linguagem. Se a gente não tivesse linguagem, não existia pensamento, tá? Então, assim, tudo isso, o fato da gente escrever menos, ler menos, tá? Impacta na maneira como a gente raciocina, na nossa capacidade de pensamento analítico, tá? Na nossa capacidade do pensamento crítico. E tudo isso, sim, pode prejudicar, pode tornar a gente mais preguiçoso, pode tornar a gente com uma capacidade menor. Esse é o risco, tá? Não é a inteligência artificial. A inteligência artificial vai fazer com que aquela pessoa que já é preguiçosa, né? Que já tá fazendo a lei do menor esforço, que era a pessoa que ia pagar alguém para fazer um texto para ela, que ia contratar alguém para escrever um TCC, né? Que ia, né, dar um chocolate pro irmão para fazer um resumo, que era o meu caso quando eu era criança, ganhava chocolate dos meus irmãos o tempo inteiro. Então, assim, já ia, na verdade, reforçar isso dessa pessoa ter, né, essa ação. A gente já vê isso na internet. Se você olhar os artigos, eu pessoalmente bato o olho, eu sei exatamente quando foi uma IA que escreveu aquele artigo. Porque ele fala, mas ele não aprofunda. Exato, é bem superficial. É muito superficial. Então a gente bate o olho, e se você notar, quem quiser fazer o teste, faça uma pergunta para a IA, aí pergunta para ela assim, melhora, faz de novo. Você vai ver que ela vai começar a se repetir. Vai. Porque ela não tem repertório, tá? Então, assim, isso pode acontecer de quem já é preguiçoso ficar, mas não a pessoa ficar menos inteligente. Sim.
Eu queria trazer aqui até um contraponto, porque assim, a gente até agora estava falando maravilhas do chat GPT. Exatamente, Assim, o que acontece? Eu, Márcio, o que eu acho, né? Eu enxergo a IA como um copiloto, assim, uma super assistente, Copilot. um super assistente que pode, assim, potencializar as suas habilidades. Então, se você é um cara bom ali com a IA, pô, você vai ficar muito fera. Só que assim, a gente tem que ter uma análise crítica na utilização da IA para a gente potencializar as habilidades e Certo. não para potencializar os nossos erros e as nossas falhas. Com certeza. Porque a IA, ela erra muito. Sim. Se você faz um verdade, teste, vai sim. lá no chat GPT e joga uma mensagem, sei lá, quanto tempo eu vou levar daqui nos Estados Unidos? Aí ele vai te dar uma resposta, fala, ó, pesquisei no Google, não é bem assim, é tal. Aí ela fala, desculpa, é verdade. Então assim, ela mesma começa, se você começar a alimentar ela com coisa errada, ela vai te trazer informações erradas. E no próprio rodapé do chat GPT tem lá a informação, que ela não é infalível, que ela sugere você revisar informações importantes. Então o que eu quero dizer é, a ferramenta é neutra. Sim. O impacto que ela vai ter, se pro bem ou pro mal, pro bom ou pro ruim, Cara depende de como você usa. Sim, Então exatamente. a gente tem que tomar muito cuidado na utilização também. Não adianta você jogar lá e, nossa, beleza, o ChatGPT resolveu minha vida. Não é bem assim, né? Aliás, neutra até a página 2, né? Porque, na verdade, ela é alimentada com as informações que ela recebeu. Sim. Sim. Né? Então, assim, existe inclusive já estudos falando sobre como a inteligência artificial reproduz preconceitos. Tá? Como ela reproduz inverdades que são repetidas à exaustão. Sim. Ela não consegue fazer, como eu te falei, uma análise crítica. Você trouxe isso. Ela não faz uma análise crítica. Então, assim, ela é isenta dependendo das informações que ela recebeu, dependendo de quem criou e alimentou, tá, aquela IA. Sim. Né? Tanto que um dos grandes riscos que a gente tem é no uso de IA para fake news, Sim. tá? Para espalhar mentiras, para criar notícias falsas, para criar vídeos falsos. Sim. Né? Isso é algo que já está sendo feito, não Sim, é pode, já está sendo feito. Nós tivemos esse tipo de ação quando teve, digamos assim, a ditadura, né? Os jornais publicaram notícias que eram falsas. Acabou de, né, ter o aniversário, né, do golpe, Sim. né, de 64. E eles falaram, muitos órgãos e jornais falaram sobre isso. Né? Então, vocês imaginam se lá em 64, que as pessoas, que você não tinha toda essa tecnologia, notícias falsas foram colocadas em jornais. Sim. E aquilo virou verdade. Você imagina se você consegue produzir um vídeo com a sua voz, com a sua imagem, falando algo e dizendo que algo aconteceu que não aconteceu. Perfeito. Hoje em dia tem várias IAs já que fazem, que imitam a sua voz, que pegam o seu rosto, até mudam a sua articulação, enfim, né? Deepfake, né? Deepfake. Gente, Elis Regina fazendo comercial com a filha Maria Rita. Sim, incrível, né? Usando pro bem, né? É ok, né? Mas... por isso que eu disse, a ferramenta tá lá. Como você vai usar, cara? Tem um monte de gente já usando pro mal. Né? Sim. Qualquer tecnologia Sim. pode ser utilizada de maneira extremamente perigosa. Exato. Né? E a IA, ela é uma potencialização disso. Você pode usar de maneiras excelentes, você pode usar para estudar, você pode usar para melhorar aquilo que você está fazendo, você pode usar para trazer mais conteúdo, você pode usar de inúmeras maneiras. Mas você pode usar também para prejudicar, para colocar golpes, para espalhar notícias falsas. Infelizmente. E aí a gente cai numa seara de regulamentação, enfim, da inteligência artificial que pode vir a acontecer aqui no Brasil também. E que é um assunto para um outro capítulo, né? Aqui do nosso bate-papo. Regulamentação. É muito assunto, né? Sim. O Márcio comentou agora há pouco sobre as habilidades, né, dos seres humanos, né, diante da IA. Que habilidades, então, vocês podem elencar para a gente que o humano, nós teremos que não só adquirir, mas lapidar e ter com muito mais força diante
das inteligências artificiais que, enfim, não vão acabar, muito pelo contrário, né? Vão surgir muitas outras. Como vocês avaliam isso? Vou deixar a Ana iniciar, porque ela fez um meetup maravilhoso sobre soft skills, hard skills, então ela tem muito conteúdo e depois eu só complemento. Boa. Tudo aquilo que a gente coloca, tá, como soft skill, né, que a gente falou, Sim. né, no nosso outro encontro. Esse é o assunto do nosso YouTube, do nosso vídeo do YouTube lá do TOTOS Developers, tá? Pra vocês entrarem lá e assistirem soft skills fantásticas. E não é o que você está pensando, não. É muito mais informação que você imagina. É isso aí, gente. Chama o Dev Além do Código. Isso aí. Então, olha só. Quando a gente olha para soft skills, de uma maneira geral, as soft skills, né, elas são competências, são habilidades, né, que a IA ela não consegue ter. Então, a gente começa logo de cara, criatividade. Sim. IA não cria. Ela não cria nada, tá? Ela replica, ela combina, né? Mas ela não cria. Eu consigo, por exemplo, falar, pinta pra mim um quadro como se você fosse Van Gogh, tá? Então ela vai lá e vai pintar um quadro como se ela fosse Van Gogh. Mas mesmo isso é real? Não. Sabe por quê? Van Gogh, ele só pintava aquilo porque ele teve uma série de experiências que fez com que ele olhasse a natureza, a vida, as coisas com aquela forma, com aquelas cores, com aquele sentimento que ele botou na tela. Se ele tivesse vivido mais, ele tivesse vivido outras experiências, seriam outras telas, outros sentimentos, outras cores. Então, a IA, na verdade, nunca reproduz Van Gogh. Ela, na verdade, pega o que ele fez e cria algo que ele não tenha feito com a mesma ideia de cores e proporções. Basicamente, o que ela faz é isso. Mas ela não consegue ser Van Gogh, porque ele era uma pessoa que teria novas experiências e, com isso, ele criaria coisas totalmente diferentes. Se nós pegarmos músicos, né? IA cria uma composição dos Beatles. Ela pode criar baseada até o momento que os Beatles existiram. Os Beatles se desmancharam, ela não consegue partir dali. Se eles tivessem continuado juntos, se você olhar a trajetória deles, eles não ficaram, 10 anos juntos. Naquele período, o quanto eles mudaram, quanta influência das experiências de cada um refletiu na criação deles. Né? As novas experiências é impossível colocar. John Lennon morreu, o outro teve experiências separadas do grupo. Não dá para criar. Os Beatles, eles só conseguem fazer algo similar até aquele momento. Então, ela não é capaz disso. Então, criatividade, ela não tem. Sim. E ela não tem como desenvolver. Profundo, hein? Acho que eu vou mais na linha dos hard skills. Sim. Eu acho que é interessante, assim, principalmente para o profissional de TI, né, conhecer os princípios básicos da inteligência artificial. Então, Deep Learning, Machine Learning, redes neurais, olhar também para a parte de dados, porque Sim. aí é fortemente voltada a dados, né? Então, quem é capaz de fazer gestão de dados, interpretação de dados, acho que é uma habilidade muito valorizada. E aí uma coisa que aí não é só da IA, mas da tecnologia em geral. A gente tem que estar sempre atualizado. Assim, a gente tem que estar se atualizando constantemente. Vou dar o meu exemplo. Eu me formei em engenharia da computação anos e anos atrás. A maior parte do que eu aprendi lá hoje é conhecimento defasado. Tá obsoleto já. Não usa para mais nada. Então, se eu não tivesse procurado outros cursos, certificações pós, eu estaria parado no tempo. Então, assim, o profissional de TI tem que ter isso em mente. Ele tem que estar sempre se atualizando. E com relação à inteligência artificial, ele precisa ter em mente aquilo que eu falei. A inteligência artificial, ela pode ampliar as suas competências, as suas habilidades. Então, nesse momento, é interessante você ter em mente, se você conseguir combinar os seus conhecimentos, as suas habilidades com o poder da IA, você vai ser um profissional, assim,
fora de série. Vai se destacar, né? Muito se pergunta, pô, a IA vai substituir o meu emprego? Exatamente, essa A pergunta minha básica. resposta é, amiguinho, a IA não vai substituir seu emprego, mas o seu amiguinho que manja de IA talvez substitua. Exatamente. Então, esse é o ponto que você tem que prestar atenção. É exatamente por aí, né? A gente tem Você viu aquele mesmo vídeo que eu, né? A gente assistiu uma palestra, né? De um especialista da Stanford. E ele estava falando exatamente isso, né? Sobre como a IA não vai substituir pessoas. A IA, as pessoas que usam IA vão substituir pessoas. Sim, perfeito. Né? E, além disso, existe o seguinte, aquela ideia de que a IA vai substituir tudo. Né? Não existe hoje, e vai demorar muito para se ter, uma condição de hardware, tá? Sim. Que suporte, por exemplo, uma IA que substitua as pessoas. Hoje em dia, o que a gente já tem, tá? Embora a OpenAI tenha ações extremamente valorizadas, ela não é valorizada porque ela tem lucro. Ela é valorizada porque investem nela pelo potencial que ela tem. Sim. Né? E isso vale para todas as empresas que estão desenvolvendo IAs. Todas elas estão no vermelho. Nenhuma delas tem lucro. Não importa o custo que não importa quantas pessoas estejam pagando, nenhuma delas não se paga. Porque o investimento de maquinário, de pessoas, porque vocês acham que não tem gente? Não, mas tem um monte de gente lá. Se a IA for substituir, gente, não tinha gente lá. Vai ver se a OpenAI não está contratando engenheiro da computação, Sim. Desenvolvedor, tá lá contratando Cientista gente. de dados. Cientista de dados. Tem uma IA que foi criada agora que chama Devin. Sim. Que ela é para gerar código do início ao fim. Né? Ela consegue fazer joguinho parecido com a Atari. Então, assim, ela faz. Mas a própria empresa que criou o Devin, que é colocado como se fosse um futuro do engenheiro da computação, precisa de engenheiro da computação. Eles contratam gente. Então, assim, o que é criado ali é muito pequeno, é muito reduzido. Precisa das pessoas para revisar, precisa das pessoas para ter essa visão do que vai atender o outro. Né? Não é simplesmente gerar código. Tem mais ali do que isso. Não é só escrever código. Escrever código talvez esteja realmente com, digamos assim, do jeito que a gente faz hoje, com os dias contados. Mas um programador não escreve só código. Se você só escreve esse código, vamos fazer umas atualizações. Sim. Vamos lá. Perfeito. Um outro ponto também, né, com esse aumento da utilização da IA, começam a surgir assuntos importantes relacionados a questões sociais, éticas. Então, o profissional tem que saber navegar bem por esses problemas, saber tomar decisões responsáveis. Então, é uma outra habilidade que a IA está trazendo e os profissionais precisam se adaptar a isso. O modo de preparo das pessoas, o modo de agir desses profissionais vai ter que ser totalmente diferente, vai ser outra maneira, né, de se capacitar um profissional como esse. E ele vai refletir também e vai influenciar os profissionais que serão formados em seguida, né, porque vai ser um exemplo, né, vai ser um outro profissional, né, que está surgindo por aí. Sim. Não, com certeza. A gente vai ter novos profissionais, a gente vai ter novos skills necessários. As universidades vão ter que se adequar, as pessoas vão precisar se adequar. E, gente, mesmo que você queira em algum momento combater algo, pedir a regulação de algo, a única forma de você poder trabalhar de maneira responsável com uma tecnologia é conhecendo. Eu quero que a IA seja regulada. Conheça a IA para você poder dizer o que vai ser regulado. Como vai ser regulado? De que forma? Regulado por quem? Né? Tudo isso precisa ser visto, porque ela nem pode ser regulada de uma maneira que trave o seu desenvolvimento, mas também nem de uma forma em que ela atropele, né, as pessoas e as suas criações, que é algo que hoje, de certa maneira, está acontecendo. Exatamente. Gente, muito bom o papo com vocês. Se pudesse, a gente ficava muito mais tempo. Mas antes de encerrar, quero
agregar aqui uma sugestão que o próprio Márcio deu pra gente falar aqui de sugestões culturais, né? Sugestões de livros, de... O que mais que a gente pode falar, Márcio? O que você quer acrescentar filmes. aqui? Séries, filmes, isso aí. O que mais que a gente pode acrescentar? Pode ficar à vontade. Posso iniciar? Não, eu acho que você tem mais pra falar. Eu tenho pouco. Então tá bom. Não, Gente, eu- assim, Desculpa. eu começo. Primeiras damas. Sempre, perdão. Não, na verdade, a minha sugestão vai ser menor, tá? Primeiramente, eu vou falar aqui de 2001, Uma Odisseia no Espaço, porque é algo que é, assim, extremamente disruptivo. É algo que explode a cabeça quando você para pra olhar, pra assistir, pra mergulhar. Então, quem não assistiu, assista, tá? Um outro que eu falo também, que eu acho que é super bacana, é Matrix, né? Matrix. Fantástico, sim. Né? A Eu, série pessoalmente, amo Matrix inteiro, tá? Mesmo o 4, que muita gente odeia, eu amo, tá? Mas assim, o que eu tô recomendando é o primeiro, porque ele explode a sua cabeça. Sim. Se você não viu, que eu duvido, quem é que não viu Matrix? Mas se você não viu, assista. E se você já assistiu, volte lá em uma determinada cena e que o cara está olhando pro computador com um monte de telas verdes, um monte de letras verdes caindo, e ele vira e fala assim: você vê letras verdes, eu vejo uma mulher de vermelho. Lembre-se disso, tá? Ali você tá olhando exatamente para a inteligência que vai além, tá? Você vê aquilo que você tá construindo. Eu sempre falava isso quando eu falava um código meu. Eu falava, vocês estão vendo um monte de letrinha. Eu vejo uma tela de dados processando informações para os meus clientes. Muito bom. Né? Então, assim, em termos de filmes, são esses dois. E, claro, livros. Gente, leiam o Guia do Mochileiro das Galáxias. Sim, eu sugeri essa também. Fantástico. Muito bom. Leiam tudo. Toda a série é fantástico. Vai explodir sua cabeça. Tá? É maravilhoso. E depois disso, 25 de maio, estaremos juntos no Dia da Toalha. Isso Agora aí, é sua sempre. vez. Vai lá, Márcio. Vai ter uma mensagem de despedida ou já é agora? Não, depois a gente faz despedida. Não, a Ana, o filme que eu ia recomendar, ela recomendou. O filme da minha vida é Matrix, cara. Eu amo fantástico. Matrix, assisti Eu também. todos também. O 4 eu não curti muito, não. Ai, eu amo 4. Eu acho que o primeiro realmente é campeão Cara, de o todos. primeiro é assim, porque assim, além da questão filosófica que o primeiro traz, questões de inteligência artificial, metaverso até, Sim. cara, ele foi um marco no cinema pelos efeitos especiais. Aquela cena do Neo desviando das balas e tal, aquilo, pô, o cinema ocorre antes do Matrix e pós-Matrix. Exatamente. Fato. Então, filme assim, cara, Matrix é sensacional. Série, pô, tem uma série que chama Black Mirror na Netflix. Muito é a minha boa. série preferida. Fantástico. É fantástico. E assim, você não precisa nem assistir na sequência. Liga lá, escolhe um episódio e assiste, porque todos são muito bons. Então, esse eu recomendo. E a parte de livros, eu tô lendo um livro que chama O Problema dos Três Corpos, que lançou a série Ouvi agora falar na muito Netflix. bem. Lançou na Netflix. Netflix, cara, maratonei com a minha esposa, final de semana que lançou, a gente terminou. É muito bom. Eu li o primeiro livro, mas são 3. Agora eu vou ler os outros 2 e eu recomendo. É uma leitura muito legal, com muito mais detalhes do que a série. A série é muito boa, mas eu acho que o livro é mais legal ainda porque ele traz mais detalhes, tá? Muito bom. Essas são as Perfeito. minhas recomendações. Eu queria só acrescentar também, tudo que eles passaram pra gente aqui de recomendações foram fantásticas ideias, né? Mas eu queria só aproveitar e falar do 2001, Uma Odisseia no Espaço, que eu assisti 2001. 2001, para quem não sabe, é um filme da década de 70 e eu assisti 2001 em 2001. Eu estava na faculdade nessa época e foi fantástico, foi disruptivo para mim também, foi muito bom. Sim. É um filme incrível. Sugestões dadas, quero aproveitar, agradecer novamente a participação de vocês, a contribuição, o compartilhamento de conteúdo tão importante, tão fantástico. E é isso, as palavras de vocês agora para despedida. Obrigado, viu? Vai lá, Ana. Então, gente, obrigada por vocês estarem aqui, por vocês escutarem. Depois, se vocês quiserem trazer, digamos assim, falar mais com a gente sobre inteligência artificial, sobre código, sobre desenvolvimento, né? Falem com a gente está lá do Instagram, no caso, né? Lá no portal do TOTOS Developers, Isso. né? No post sobre Dev Além do Código.
Tem lá o meu Instagram, que é Ana Marques, com 3 S's. Então, vocês podem me adicionar. Eu tô colocando bastante conteúdo também sobre esses assuntos assim, de tecnologia, de psicologia, de orientações profissionais, Um essas mix. coisas. Um mix, né, de informações. A gente adora conversar. Fico muito feliz de estar aqui. Obrigada, tá, de vocês terem me convidado. Eu adorei estar aqui hoje. A gente que agradece. Obrigado. Márcio? A minha palavra final, assim, você que é da área de TI, dê uma atenção nesse campo da inteligência artificial. É um tema super importante. Mas eu queria trazer também uma reflexão aqui. Hoje, tudo que a gente conhece em termos de deep learning, machine learning, redes neurais, a gente está só no início. Sim. Então, a gente está no que a gente chama de inteligência artificial básica. Dizem os especialistas, a gente vai ter um novo boom de inteligência artificial. Alguns dizem que é em 2030, mas não dá para prever. Que é quando a gente for conseguir combinar a inteligência artificial com a computação quântica. Aí dizem que a gente vai ter um novo boom que aí chama inteligência artificial geral, né? AGI, que aí, segundo os especialistas, a inteligência artificial ela já vai conseguir fazer melhor que os humanos a maioria das tarefas. Tá? Olha. E aí esse é o segundo nível. E aí a gente vai ter um terceiro nível, que é a superinteligência artificial, alguns chamam de singularidade. Sim. Que aí, meu amigo, é onde você tem que começar já a dar bom dia para a geladeira, falar com o seu micro-ondas, porque dizem Aí vira um filme, né? A vida vira um filme, né? Não, parece que nessa fase, né, nesse nível, a inteligência artificial vai ter algoritmos mais inteligentes que o ser humano. Nossa. Mas esse é assunto para um próximo podcast. Não tá? assusta tanto assim, né? Tá muito cedo ainda. Ninguém, mas muito obrigado pelo convite, gostei muito da participação e obrigado. A gente que agradece, o prazer foi nosso. Obrigado, Ana, obrigado, Márcio. Obrigado a você que acompanhou a gente aqui, que contribuiu assistindo. Compartilhe com quem você conhece, seus amigos, suas amigas, seus professores, sua família, com quem você quiser, que é muita informação, muito importante. E deixe o seu like no nosso vídeo e coloque o seu comentário também aí no nosso vídeo. Obrigado, viu? Fique atento que a qualquer momento o TOTOS Developers volta com um vídeo novo para você. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Podcast.